Queridos irmãos, a paz do Senhor, Cláudio, do nosso canal Discipulando com a Bíblia. Hoje vamos trazer a nossa reflexão, o nosso resumo, sobre a nossa 11ª lição da nossa revista de adulto, editora Betel, da nossa Escola Bíblica Dominical. Esse trimestre nós estamos falando sobre família, o projeto de Deus, moldando os lares estruturados, saudáveis e estabelecendo um legado de valores segundo a Bíblia Sagrada. Hoje vamos falar sobre a relação entre pais e filhos, relacionamento ideal entre pais e filhos. É o título desta nossa 11ª lição. O nosso textuário está na carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 2. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Nossa verdade aplicada: os filhos precisam ser obedientes aos seus pais, mas os pais não podem provocar ira nos seus filhos, para não perderem o ânimo. Os objetivos desta nossa lição, nós vamos apresentar as atribuições, as responsabilidades dos pais para com os filhos, destacar as funções dos filhos. Filhos também têm responsabilidades no seio da família, e pontuar também os deveres entre filhos e pais, pais e filhos para com pais, e precisa haver esta unidade na família. Nosso texto bíblico está em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, e Efésios, capítulo 1, versículo 1, 2 e 4. Vamos ler? Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Instruções da palavra de Deus para o bom andamento da família. Pais para com filhos e filhos para com os seus pais. O relacionamento entre família, pai e filhos, tem sido um dos grandes dramas que esta sociedade pós-moderna tem enfrentado, né? Nunca na história houve tantas possibilidades de mudanças. Estamos vivendo uma verdadeira mudança nas relações familiares. E a Igreja do Senhor Jesus, ela precisa se prontificar, ela precisa estar atenta a essas mudanças, haja vista que os nossos jovens, eles são bombardeados todos os dias com informações, com ideologias, filosofias que são contrárias ao bom andamento da família sadia, da família cristã. Então, pais têm grandes responsabilidades em não terceirizar a educação dos seus filhos, e filhos, vocês precisam ouvir e obedecer os ensinamentos dos seus pais. Então, o primeiro tópico da nossa lição, atribuições dos pais. Atribuições ou responsabilidades, direitos, deveres que os pais, que compete aos pais em relação aos seus filhos, e que não podem
essas responsabilidades não podem ser repassados para terceiros. Não pode ser passado para a escola, para a igreja, para a creche, para a sociedade de uma forma geral. Aquilo que é responsabilidade dos pais para com seus filhos não pode ser terceirizado. Nós sabemos que existem muitos lares onde as crianças não são criadas mais por seus pais, ou por são criadas ou pela mãe, ou pelo pai, ou pelos avós. Nós sabemos destas famílias, desses lares, onde muitas vezes as crianças crescem com esta falta de um amor paternal, mas a igreja do Senhor, ela precisa ter estrutura, ela precisa ter pessoas preparadas para acolher estas pessoas, estes jovens. Nós vivemos num mundo onde a natureza caída do homem, o homem distante de Deus, ele faz coisas que, infelizmente, não afeta apenas ele, mas aqueles que estão ao seu redor. Mas a igreja, ela é uma agência missionária de Deus na terra, ela é uma representante de Cristo. Jesus nos ensinou a amar, acolher, abraçar, a não apontar o erro do outro, mas mostrar a direção certa. Então, a igreja, ela tem esta responsabilidade de, mesmo diante de tantos obstáculos, tantas famílias desestruturadas, tantos pais que são separados, e as crianças, os filhos têm que aprender a viver, a lidar com isto. Às vezes a criança ela não tem preparo psicológico, maturidade para compreender o que está ocorrendo no seu lar, na sua família. E a criança cresce com estes traumas na sua vida. Mas a palavra de Deus, ela traz vida, ela traz restauração, ela traz cura. Ela cura a ferida quando deixamos Deus entrar em nosso coração, quando entregamos as nossas vidas na mão de Deus, a todas as áreas da nossa vida na mão de Deus. Deus cura, Deus restaura. Então, você jovem, você que passou por uma situação desta, saiba que não há nada impossível para Deus. Não há nada que Deus não possa fazer pela sua vida. Dê o primeiro passo, perdoe aqueles que te feriram, direto ou indiretamente, e siga em frente. O primeiro processo para a cicatrização, para a cura emocional, física, psicológica, o primeiro passo é libera o perdão. Perdoa e segue em frente. É o primeiro passo para a cicatrização, para que estas feridas na alma sejam curadas. Tá bom? Então, a palavra de Deus, ela ensina que pais não podem terceirizar suas responsabilidades para com seus filhos. Os pais devem criar, devem educar, devem alimentar, proteger seus mentores espirituais, provedores materiais para os filhos. A palavra de Deus, lá em Hebreus, capítulo 12, versículos 7 ao 8 ali, vai falar que a respeito da disciplina, é para disciplina
que suportamos a correção, pois o nosso Deus nos trata como filhos. Então Deus disciplina, Deus corrige, Deus chama a atenção dos seus filhos, né? Que filho há quem Deus não corrija? Entende? Então o filho que fica sem disciplina, da qual todos devem ser participantes, está dizendo isso lá Provérbios, capítulo 23, o filho que fica sem disciplina, da qual todos são chamados à correção, né, passa a ser um bastardo e não filho. Então, o filho ele precisa aprender a obedecer a seus pais, né? Assim como somos corrigidos constantemente por Deus para o nosso próprio bem, visto que somos seus filhos, nos tornamos filhos de Deus, né? Irmãos de Cristo, participantes das bênçãos de Cristo, mediante a fé. Entende? Então, os filhos ele tem que obedecer aos pais. É um mandamento. Muitas vezes pessoas questionam porque tantas coisas acontecem na sua vida, mas muitas vezes estas situações acontecem justamente por isso, porque há uma bênção estabelecida, um princípio de bênção estabelecida por Deus para os filhos que honram seus pais, que cuidam dos seus pais, que respeitam os seus pais. E muitos negligenciam este mandamento, desprezam os pais, amaldiçoam os pais, tem os pais como inimigo. A gente sabe que existe situação e situação, né? Mas é um princípio, um mandamento, honra pai e mãe, entende? Então, mediante a fé, nós somos herdeiros das bênçãos de Deus em Cristo Jesus. Deus como nosso Pai, Deus nos corrige, porque Deus nos ama. Então, a disciplina ela é essencial dentro de um lar, né? Então, é preciso ter um relacionamento com diálogo no lar, entre pai e filhos. Use a comunicação de forma correta, o diálogo é a forma mais fácil e eficiente de resolver os problemas, esclarecer dúvidas, dar ensinamentos. Um lar onde não há comunicação, onde não há diálogo, as coisas tendem a ter mais problemas. Não se admite um relacionamento de pais e filhos onde a mentira prevaleça e a grosseria impera. A honestidade não fica aparente, a clareza das situações não é exposta. Então é preciso que haja comunicação. Nós estamos vivendo a era da tecnologia, da IA, né? Inteligência artificial, as redes sociais estão aí tomando conta e não se conversa mais. Não se conversam mais. Mas o diálogo, a mesa, a conversa, ela não pode faltar no meio da família. Entende? Então é preciso que seja um relacionamento onde haja diálogo, um relacionamento onde não haja maus tratos, né? Nós temos aí a lei da palmada, onde a lei da palmada, ela não tira dos pais a correção e a disciplina. Ela evita e protege os filhos de excessos, né? De maus tratos dos pais, como espancamento, violência, enfim. Existe um limite, existem leis relacionadas a isto. Mas quando criamos nossos filhos no caminho do Senhor, quando aplicamos a palavra de Deus na nossa vivência diária, o cristão ele não vai se preocupar com esses detalhes. Porque, como diz lá, ensina o teu filho no caminho que deve andar, né? Provérbios. Ensine, instrui o teu filho no caminho que ele deve andar, para que quando ele crescer,
ele não se desvie. E ainda que ele se afaste dos caminhos do Senhor, a semente está plantada no coração, ele tem uma formação, ele tem uma base, ele foi ensinado e isto não sai de dentro dele, entende? Por isso a importância de ensinar os nossos filhos a palavra de Deus. A semente plantada no coração, ela germina, ela brota, ela traz vida, entende? Então os pais não devem aceitar também os filhos mandarem neles, tá? Porque isso é prejudicial, tanto aos pais quanto aos filhos, e é antibíblico, ok? 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4. Então os pais deverão ensinar os filhos com amor, a ouvir e aceitar o sim, como também a ouvir e a aceitar o não, quando for necessário. Quem faz tudo o que quer, acaba envergonhando o outro. Então, filhos que não têm limites, os pais deixam fazer o que quer, chega um momento, uma hora em que os pais acabam sendo envergonhados pelas atitudes dos filhos. Dê limites aos seus filhos. Não deixe os filhos de qualquer maneira, não. É sua, é minha, é sua responsabilidade diante de Deus cuidarmos dos nossos pequeninos, né? Os pais devem ensinar aos filhos que nem tudo que se acha bom deve fazer e nem tudo que se acha bonito é legítimo, é legal. Nem tudo que está ao nosso alcance nos convém, como Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Nem tudo que está ao meu alcance me é permitido usufruir, participar, ok? Então, o filho ele precisa de limites e os pais têm esta responsabilidade, não é delegar as nossas funções para com os nossos filhos para outrem, tá bom? Vamos colocar em prática o que a palavra de Deus nos ensina. O segundo ponto vai falar as funções dos filhos. A função mostra exatamente o que será executado no âmbito da família pelos filhos. Os filhos, eles têm obrigações a serem cumpridas no âmbito da família, no seio da família, papéis a serem desempenhados e que são intransferíveis, tá? Deveres, seja sociais, seja financeiros, de amparo e cuidado para com seus pais, né? Os filhos, eles precisam ter eles têm esta responsabilidade para com os seus pais, né? O papel do filho é submeter-se à vontade dos pais no Senhor. Nós estamos falando aqui no Senhor. A gente sabe que tem situações, né? O homem com esta mente cauterizada pelo pecado, nós temos observado aí nas mídias barbaridades que pais fazem com seus filhos. Então, quando a gente está falando aqui, o filho, ele deve submeter-se à vontade dos pais no Senhor. No Senhor, tá? Então, existem coisas que acontecem, que se você está tendo acesso a esse vídeo e passou por algum trauma, alguma situação fora da realidade, procure as autoridades, procure quem possa te ajudar, tá? Porque nós temos uma responsabilidade moral, né? Um para com o outro, tá bom? A palavra de Deus, ela nos instrui, nos orienta, mas a gente sabe que existem casos específicos que é necessário que haja um aporte, um apoio, né, de pessoas especializadas para lidar com estas situações específicas, tá bom? Então, cada caso precisa ser analisado direitinho, mas nós estamos falando aqui como a palavra de Deus nos instrui a respeito
do relacionamento ideal bíblico que deve haver entre pais e filhos, né? Conferir honras, dar crédito, valorizar para viver bem e muito tempo sobre a terra, quando os filhos honram os seus pais, tá? Então é um mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias sobre a terra, né? Os filhos devem considerar, respeitar os pais como a autoridade constituída por Deus sobre eles. Não podem ser maldizentes, filhos maldizendo os pais, né? Que absurdo. Não podem ser zombadores dos seus pais, Provérbios capítulo 30, versículo 17, ó. Enquanto crianças, né? O amparo é responsabilidade dos pais, tá? Depois de adulto, o amparo dos pais passa a ser responsabilidade dos filhos, né? Os filhos não devem abandonar os seus pais na sua velhice. Também é uma tragédia, né? Quando os filhos abandonam os pais, jogam lá no asilo e mal vão visitar. É uma tristeza para um pai, para uma mãe, que dedicou a sua vida para criar, para educar os filhos, mas quando chega na idade, os filhos abandonam os seus pais, não têm paciência de cuidar daqueles que dedicou a sua vida para que estes sejam pessoas de bem, tá? Então existe a lei da semeadora, aquilo que semeamos, a gente colhe, tá bom? Então a obediência é um princípio e princípio não se quebra. Também é uma semeadura que, se não formos obedientes, né, para com Deus, não deveremos esperar obediência de baixo, tá? Princípio de sabedoria: ama a Deus acima de todas as coisas, depois o teu pai, o teu próximo, tá? Honra pai e mãe. Deus já deu esta lei lá no Pentateuco, lá nos 10 mandamentos com Moisés. Honra pai e mãe, para que teus dias sejam prósperos, prolongados sobre a terra. Quando honramos nossos pais, estamos realçando o que eles representam para nós e aceitando-os como nossos tutores, provedores, sacerdotes, nossos líderes, aquele que não coloca obstáculos para proteger, para cuidar, né, dos seus filhos, tá bom? Então, os filhos devem aceitar a disciplina, a correção dos pais, mostrando prudência, pois quem despreza a correção dos pais é tido como um tolo. Provérbios capítulo 15, versículo 5, né? Então, aceitar os ensinos dos pais é nosso dever como filhos, né? Pois os seus ensinos, os ensinos dos nossos pais, são para um futuro próspero. Os pais já viveram, têm experiência na vida, têm maturidade, tá? Os filhos não podem amaldiçoar seus pais, né? Na lei de Moisés, os filhos que amaldiçoarem os pais certamente morreriam, tá? É um princípio de honra. Honrar pai e mãe, está lá em Levítico, capítulo 20, versículo 9, né? Os filhos que zombam dos pais pagarão um alto preço, Provérbios, capítulo 30, versículo 17. Muitos filhos ficam com raiva dos pais e até se tornam inimigos. Que triste, né? Que coisa triste. Ficam sem falar, sem visitar, desrespeitando aqueles que trouxeram a vida, que lhe deram a vida, que dedicaram suas vidas para a criação dos filhos, e muitos filhos se tornam ingratos, muitas vezes porque os pais não tiveram condição de dar aquilo que eles desejavam. Saiba que seus pais, eles deram o melhor que eles podiam para você. Então valorize isso, né? Muitos filhos não sabem porque sofrem e nada dá certo.
se esquece da lei do plantio, né? Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8. Tudo que o homem semeia, ele colhe, tá? Então a gratidão é uma virtude e uma essência do bem. Essência é um conjunto de qualidades que define quem é uma pessoa. O filho que é grato, ele nunca esquece o que os pais fizeram por ele, tá? Nunca esquece. A gratidão é um sentimento que cria uma espécie de dívida, e uma dívida praticamente impagável. É uma pessoa grata, ela vai perceber, uma pessoa grata, ela vai perceber que a gratidão, do que é gratidão, tá? Deve ser algo espontâneo. Gratidão é algo espontâneo, né? De foro íntimo, porque parte do coração e não apenas de palavras saídas da boca, né? Gratidão brota do coração. É ser grato por aqueles que nos criou, que nos protegeu, que às vezes tirou da sua boca para dar para nós. Fazem isso. Muitas vezes, diante de uma escassez, os pais deixam de comer para alimentar os filhos. Isto é proteção, isto é amor. E muitas vezes os filhos não reconhecem a importância, o amor que os pais têm para com os filhos. Nesta geração instantânea, relativista, onde tudo é para já, os filhos não entendem, não compreendem, não param para pensar o que os seus pais precisam viver, passar, suportar por amor, para te proteger, para que você hoje esteja bem. Então, reflita sobre isso, tá? Então, é uma recomendação bíblica ter gratidão em nossos corações. Colossenses, capítulo 3, versículo 15 e 16. Então, quem é grato é mais feliz, valoriza mais a vida e louva a Deus. A maioria dos filhos que foram educados no amor e instrução do Senhor querem fazer tudo o que for possível, né? Se os seus pais estiverem em apuros, ou ficarem doentes, ou perderem o emprego, ou qualquer outra situação. Então, os filhos que criaram no temor, na presença do Senhor, eles vêm, trazem isso dentro de si, né? Do laço, do quão extraordinário é o laço familiar, o amor na família. É uma bênção quando a família é criada na presença do Senhor. Tá? A gente vê aí todos os dias a nossa vizinhança, né? Famílias desestruturadas, famílias destruídas, porque falta o essencial, que é Deus conduzindo a vida de cada um deles. Então, se você não é cristão, procure Jesus. Procure Jesus. Convide Jesus para a sua casa, para o seu lar. E entregue sua vida a Jesus. Comece a orar pela sua família, pelos seus filhos. E você verá que Deus restaura, porque não há nada impossível para o Senhor. E a gente finaliza aqui os deveres compartilhados, né? Entre pais e filhos. O relacionamento entre pai e filhos tem que haver, não pode ser quebrado, né? O papel primordial dos pais é serem pais e não só amigos. Ser pai é bem diferente de ser apenas amigo. A amizade dos pais é benéfica para os filhos, né? Contarem os seus segredos, suas dúvidas, suas dificuldades, e não serem só disciplinadores, pois os pais não deram ouvidos, o mundo dirá o que eles devem fazer. Em outras palavras, quando os filhos não aceitam os conselhos dos seus pais, ele vai aprender com alguém, com o mundo, com os meios de comunicação. E na maioria das vezes está ensinando
a serem rebeldes, a terem sua independência, a não levar em consideração, porque é isso que o mundo ensina, né? A rebeldia, a viver sua vida do jeito que você quer, não existe uma verdade absoluta, os pais são atrasados, são ultrapassados, mas a experiência, ela conta muito, tá bom? Os pais precisam continuar abençoando seus filhos, falando palavras de vitória, de bênção, nunca lançando palavras negativas ou que maldizem seus filhos, palavras de maldições. Tem pais que também não têm sabedoria, né? Lançam as palavras de maldição, às vezes até inconscientemente, mas as palavras, ela têm poder. Então, cuidado com o que você fala para seus filhos, né? Os filhos que não têm amizade com seus pais, isso pode ser por medo ou temor, porque é só cobrança, repreensão, ameaças. Então, é uma observação também. Os pais precisam aprender a saber que os filhos nasceram em uma outra geração. Então, os pais precisam também ter esta maturidade, né? São gerações diferentes. Há este choque de cultura, entende? Nós vivemos tempos diferentes do que nossos filhos vivem hoje, mas a lei do amor, ela é universal. Ela brota de Deus. E Deus diz que pais devem amar os seus filhos, corrigir com amor. Filhos devem honrar seus pais. Então, eles jamais contarão os seus segredos, seus problemas, no caso dos filhos, nem abrirão as suas vidas se as suas dificuldades para com os pais, né? Se há este atrito, se há esta barreira, né? Pais grosseiros, pais que não sabem conversar com seus filhos, né? Então, gera essas dificuldades também, né? Então, o relacionamento entre pais e filhos, entre família, deve haver a compreensão, entende? Conflitos entre pais e filhos vão acontecer, são pessoas, né, de temperamentos diferentes, personalidades diferentes, mas é preciso haver o respeito, né, e os filhos compreender que os pais é a cabeça, o cabeça de casa, tá bom? Então, ambos não devem deixar se tornar uma coisa normal, briga entre pais e filhos, nem uma coisa rotineira. São gerações e culturas distintas, sim, são formações acadêmicas desiguais também, né? Mesmo tendo o mesmo DNA, são personalidades diferentes, tá? Cada um viveu numa época, os avanços tecnológicos foram muito acentuados, as mudanças sociológicas em alta rotatividade, né, nessa nossa geração, mas os filhos precisam entender que muitos pais nunca chegaram a sentar também no banco de uma escola, de uma universidade, tá? E na geração deles ainda não havia chegado aparelhos eletrônicos como está tão em voga nessa geração, tá? Então, pais nasceram em tempos diferentes, têm pensamentos diferentes, filhos estão nessa geração aí instantânea, então é preciso haver este entendimento, tá? Esta compreensão, este respeito de um para com o outro. Os pais também precisam entender os filhos, já que chegaram brincando com celulares, computadores e outros equipamentos sofisticados, tá? Se buscar compreensão e respeito mútuo na maneira de pensar, de ver e de julgar, muitos problemas deixarão de haver, de acontecer no seio da família, tá? Os pais não queiram que os seus filhos já tenham o seu conhecimento, a sua experiência, a sua maturidade, né? Ninguém nasce sabendo, ninguém adquire experiência de um dia para o outro, tá bom? Então aqui são instruções da palavra de Deus que em relação à família,
o relacionamento ideal entre pais e filhos. Jesus foi obediente ao Pai em todos os sentidos. Em todos os sentidos, Jesus foi obediente ao seu Pai, cumprindo fielmente aquilo que Deus havia estabelecido. E falando também a respeito de perdão, né? Não tem como estar junto e ter um relacionamento mais íntimo, harmonioso e saudável dentro de casa se não houver o perdão, a reconciliação entre os membros da família. Não podemos deixar que a falta de perdão venha gerar em nossa vida raízes de amargura, ódio, mágoa entre pais e filhos, filhos e pais. O princípio para ser abençoado é perdão, perdoar. Perdoa, que Deus entra com a cura, Deus entra com a restauração. Os milagres tendem a ocorrer, né? A Bíblia pede para os filhos obedecerem, honrarem e respeitarem os pais e pede para os pais não irritarem os seus filhos. Mas isso normalmente foge do nosso controle, pois somos humanos. Sempre queremos que os nossos filhos nos peçam perdão, mas esquecemos que nós também erramos, Então precisamos também reconhecer quando erramos e pedir perdão aos nossos filhos. Sim, tá? É uma coisa feia, Não é uma coisa feia nem sinal de fraqueza pedir perdão, pelo contrário, é uma coisa digna e respeitosa. O pastor José Gonçalves tem uma vasta experiência na área da família. Ele diz: pedir perdão e perdoar é mostrar ao filho o caminho. Pedir perdão é colocar o remédio na ferida causada na alma do outro. É perdoando que os pais ensinam os filhos a perdoar, É pedindo perdão que os filhos aprendem a reconhecer seus erros. Quando falta perdão, o relacionamento entre pais e filhos fica fragilizado, a família perde a confiança e ninguém caminha com liberdade dentro do seu lar, da sua casa. Então, pedir perdão é perdoar, é amar incondicionalmente e oferecer aquilo que o outro não merece, ou seja, é graça, é favor, é bondade, tá bom? Então, a qualidade do relacionamento entre pai e filho vai melhorar e vai se tornando mais saudável e harmoniosa à medida que se aplica os conceitos bíblicos, vive uma vida de temor e intimidade com Deus e se compromete com o reino de Deus, porque a palavra de Deus nos ensina a sermos obedientes aos nossos pais. Romanos capítulo 13, o apóstolo Paulo vai falar sobre o princípio de autoridade, tá? Então, o pai é autoridade no lar. O filho ele deve honrar os pais devem aprender a dialogar com seus filhos, a perdoar-se um ao outro, e a bênção de Deus vai sendo derramada sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua caminhada. Amém? Deus abençoe a sua casa, a sua família.